Muito bem, é ótimo mais uma vez estar com você, podendo adentrar aí de alguma forma o seu lar, chegar até você de alguma forma, pelo celular, através da sua Smart TV, ou quem sabe o seu computador. Muito bom mesmo poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu queria convidar você também para compartilhar com as outras pessoas. O nosso intuito único é fazer com que a mensagem do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo possa, de fato, chegar a todos que nós conhecemos. E eu queria convidar você para meditar em uma parábola do Senhor Jesus. Nós vamos ver uma parábola pequena, que é a parábola que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 33. Apenas um versículo. Diz assim, a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu não sou um expert na cozinha, mas eu já fiz algumas coisas. Por exemplo, já fiz um pão maravilhoso. E também já fiz um pão que ficou horroroso. É claro, antes que você diga aí, o pastor está contando a mentira, eu fiz o pão na máquina de pão. Então, basta acrescentar os ingredientes e apertar o play. Daqui a pouquinho, em algumas horas, o pão fica pronto. E fica um pão maravilhoso. Só que certa vez eu esqueci de acrescentar um ingrediente que é fundamental: o fermento. Sabe o que aconteceu? O pão, o primeiro pão, que tinha sido um sucesso, ficou macio, gostoso, quentinho, com manteiga, ficou uma delícia. Eu fiz propaganda e disse: olha, o pão que eu faço é muito bom. E aí prometi para alguns colegas de trabalho, na época eu era professor, que faria um pão e levaria. E assim fiz. Eu vi que o pão ficou um pouco diferente. E ao levar, meu Deus, o pão poderia ser muito bem utilizado como algo para escorar uma porta. Ficou duro e não cresceu. É muito interessante o que Jesus diz aqui. Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Eu não vou tentar florear demais, porque o próprio Jesus foi objetivo e eu também quero ser objetivo para aplicar essa palavra na sua vida. Existem ingredientes, elementos que são essenciais. E é muito interessante que Jesus usa esses elementos em parábolas distintas, é claro. Por exemplo, ele já disse que os discípulos, nós somos o sal da terra. E ele usa agora dizendo que o reino de Deus é como um fermento. E o reino de Deus, nós fazemos parte dele, eu e você fazemos parte. E ele diz que é como um fermento. Eu contei aqui a minha história, talvez você tenha uma experiência assim, de ter feito um prato, algum bolo, algum pão, e tenha esquecido esse ingrediente. Pode ter certeza, não fica legal. Perde o sabor, perde a consistência, perde a massa, não cresce, não desenvolve. Assim também Jesus diz que é o fermento. Ninguém vê, ninguém percebe, não dá para, depois de pronto, você dizer: olha, eu não quero o pão com fermento, eu vou separar o fermento aqui. Você não consegue fazer isso. Ele é invisível. No entanto, se ele não estiver presente, você percebe. O reino de Deus é assim. Ele é invisível, mas é imprescindível para a saúde, é imprescindível
para que haja gosto, sabor e de fato crescimento como ser a imagem e semelhança de Deus aqui na face da terra. Eu queria chamar você, como cristão, a valorizar o reino de Deus e a buscar o reino de Deus. Jesus disse algo que é muito importante e que vale a pena refletir sobre. Jesus diz que, em primeiro lugar, antes das principais necessidades, como comer ou vestir, a nossa preocupação deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a vontade de Deus. E ele diz que enquanto fizermos isso, as demais coisas não serão acrescentadas. E eu pergunto, quanto você tem valorizado esse reino? O quanto você tem buscado de fato estar nesse reino, viver por esse reino, como cidadão desse reino? Eu deixo essa pergunta para você. Lembre-se, Jesus disse que ele é essencial, ele faz toda a diferença, é imprescindível. Assim como um pão sem fermento, que pode ter todos os ingredientes, mas estragado está, assim também é um mundo sem a presença daqueles que amam, conhecem a Deus de verdade e que resplandecem em Deus por onde passam. Deus abençoe a você e a mim, para que a gente faça essa diferença nos lugares que estivermos, nos mais diversos contextos, assim como o fermento faz toda a diferença numa massa.